Caríssimos irmãos, reverendas irmãs, meus amados irmãos que nos acompanham nas suas casas ou pela internet, estamos no domingo do Bom Pastor. Esta Santa Missa está sendo celebrada na intenção de todos os fiéis da paróquia. Meus amados irmãos, domingo do Bom Pastor. Tradicionalmente, nesse dia nós rezamos pelos nossos pastores, rezamos pelos nossos sacerdotes, pelos bispos e pelo Santo Padre. Gostaria de fazer uma digressão nesse dia. Vamos mudar um pouquinho o tema. Em vez de olharmos para o pastor, como nós estamos já no apagar das luzes do mês de abril e já passando o umbral, as portas do mês de maio, que é o mês de Nossa Senhora, que nós olhemos para a Divina Pastora, a Nossa Senhora. No Evangelho, nós vemos Jesus como o pastor, como o bom pastor, aquele que dá vida por suas ovelhas. É o único pastor capaz de sacrificar-se por amor às ovelhas que possui. É o que Nosso Senhor fez no Calvário. Nenhum outro pastor é capaz de dar a vida pelo seu rebanho, porque o pastor vale mais do que o rebanho. Mas aqui Nosso Senhor inverte essa lógica. Tal é o amor que Nosso Senhor tem por nós. Ele deu a vida, Ele foi capaz para proteger as ovelhas, para proteger o rebanho, Ele deu a sua vida, para que o lobo não devorasse as ovelhas, que somos nós, para que o demônio não nos condenasse. Mas nessa história tão bela, existe um outro capítulo que o Evangelho não fala, que nós podemos pensar também. No lado do pastor existe uma pastora, a Divina Pastora, Maria Santíssima. E neste mês de maio, todos nós somos convidados a olhar para ela, para a pastora. Nós temos um pastor que dá vida por nós, mas nós temos também uma pastora, aquela mãe que nos protege, que nos guarda, e que perto dessa mãe nós vamos ser protegidos também. Vamos ser conduzidos até o porto seguro do céu. Eu gostaria, portanto, de, fazendo essa digressão, como eu disse, de propor-lhes neste mês de maio, a que todos nós, também aqueles que nos acompanham na sua casa ou nas capelas, que todos nós fizéssemos esse mês de maio um mês diferente. O mês de maio é um mês especial. Nós começamos o mês olhando para São José, amanhã a festa de São José Operário, esposo da Santíssima Virgem. E terminamos o mês com Nossa Senhora Rainha. Neste mês de maio temos um motivo especial ainda mais para nos dedicar a Nossa Senhora. Estamos no ano mariano, 100 anos da aparição de Fátima. Nossa Senhora, na cova da Iria, veio nos lembrar da mensagem do Evangelho, a conversão, a oração. É interessante também que para nós brasileiros estamos no ano do terceiro centenário da aparição da imagem milagrosa da Senhora Aparecida, das águas do Rio Paraíba. Então, quantos motivos nós temos para nos entregar a Nossa Senhora neste mês de maio? E com essa finalidade, quero propor-lhes, meus amados irmãos, a que todos nós nos consagremos a Nossa Senhora. Existe aquela pequena consagração, ó Senhora minha, ó minha mãe, devemos rezá-la sempre. Mas eu não falo dessa, eu falo de uma consagração especial. Eu falo da consagração total à Santíssima Virgem Maria. Muitos já conhecem, muitos já são consagrados assim. É aquela devoção ensinada, inspirada por Deus a um grande santo do século XVIII, que foi São Luís Maria Grignon de Montfort. Foi um grande apóstolo francês que pregou para camponeses essa devoção. E é interessante, essa devoção gerou e gera santos. Gera porque faz com que melhor nós nos pareçamos com Jesus, porque imitamos Nossa Senhora. Entramos na escola da Santíssima Virgem Maria.
Não existe criatura mais santa, mais parecida com Jesus do que Nossa Senhora. E se nós nos colocamos nessa devoção, se nós fazemos essa preparação para uma consagração mais especial, mais total à Santíssima Virgem, nós nos parecemos com Nossa Senhora. Santo Agostinho tem uma frase e ele diz que Nossa Senhora é a forma Dei, é o molde de Deus. Meus amados irmãos, ninguém entra no céu se não se parecer com Jesus. E para nós nos parecermos com Jesus, o melhor modo é nós imitarmos Maria. E Nossa Senhora, é claro, ela é mãe, portanto, ela tem uma dedicação, um carinho especial e um poder dado por Deus para que também ela faça com que nós nos transformemos em Jesus. São Luís Maria Grignon, ele começa a sua obra, o Tratado da Verdadeira Devoção. Aliás, eu quero propagar e incentivar muito a que nós utilizemos esse livrinho porque ele é pequeno, mas é um livrão, no bom sentido, né? É um livro preciosíssimo, é uma obra preciosíssima essa que São Luís Maria Grignon escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, em que ele fala exatamente dessa consagração. E com essa finalidade, meus amados irmãos, eu quero propor-lhes, quem não tem o Tratado da Verdadeira Devoção, passe na secretaria, adquira o seu tratado. Vamos fazer desse livro um livro de cabeceira deste mês de maio para nós. É um livro preciosíssimo. Ele foi escrito em 1712 e é interessante que o demônio teve tanto ódio contra esta obra que ela ficou por mais de 100 anos, cerca de 130 anos, escondida num baú perdido lá. E é interessante que São Luís Maria Grignon de Montfort tinha predito que esse livro seria muito perseguido pelo demônio, porque esse livro faz com que nós nos pareçamos com Jesus. Ele nos ensina como nos consagrar, como ser um verdadeiro devoto a Nossa Senhora. Esse livro se chama O Tratado da Verdadeira Devoção a Maria Santíssima. Ou seja, é um livro que nos ensina a ser devotos de Nossa Senhora. É verdade, tem um santo que diz, não me lembro se é o próprio São Luís ou se é Santo Afonso, ele diz: o verdadeiro devoto de Nossa Senhora não se condena. Mas como é que nós sabemos se somos verdadeiros devotos? Às vezes a nossa devoção, ela não é verdadeira. Às vezes nós nos lembramos de Nossa Senhora apenas no aperto, no apuro, nos momentos difíceis da vida. Ou então não somos devotos tão assim dedicados como deveríamos ser. Padre, então como é que nós fazemos para ser devotos de Nossa Senhora? Façamos então este mês de preparação baseados no Tratado da Verdadeira Devoção. Nós vamos fazer essa devoção, essa preparação durante o mês de maio todinho. Todos os dias à noite, no horário já em que os senhores terão no informativo, nós faremos o mês de maio, nós cantaremos as ladainhas, nós daremos a bênção do Santíssimo e, sobretudo, nós faremos esse instante de preparação, uma pequena meditação de 20 a 25 minutos ou meia hora, todos os dias, até o dia 31. E no dia 31 nós nos consagraremos a Nossa Senhora através desse método de São Luís Maria. Mas como eu dizia, esse livro ele foi perseguido pelo demônio e predito também por São Luís que seria muito perseguido pelo demônio. São Luís, ele diz assim, quando eu falo São Luís, entendamos São Luís Grignon de Montfort. Ele dizia: vejo animais frementes que se precipitam furiosos para destruir com seus dentes diabólicos este pequeno manuscrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para compô-lo, ou ao menos para fazê-lo ficar escondido no silêncio de um baú, a fim de que não apareça. Isso ele escreveu por volta de 1712. O que aconteceu? O livro só foi descoberto e achado e publicado em 1843. Portanto, foi uma profecia do santo. E é interessante que muitos e muitos cristãos, de São Luís para cá, eles encontraram a santidade, foram santos e se salvaram através dessa pequena devoção.
que não é pequena, que é grande, não é? Porque ela nos faz santos. E como santos, por exemplo, basta citarmos alguns: São João Maria Vianney, São João Bosco, São Domingos Sávio, Santa Teresinha, Santa Gema Galgani, São Pio X, mais próximos de nós, São Pio de Peltrautina, e tantos outros santos e santas do nosso tempo. Eles se consagraram a Nossa Senhora através desse método. Portanto, nos mostra que essa é uma devoção perfeita a Nossa Senhora. Um dos maiores apóstolos dessa consagração foi o nosso querido Papa São João Paulo II, que enquanto seminarista descobriu esse livro, descobriu essa obra e então fez a preparação, segundo o método de São Luís, para se consagrar melhor a Nossa Senhora, e se consagrou à Santíssima Virgem. E ele testemunhava o amor que ele tinha a Nossa Senhora através desse método de devoção que tinha feito. Tanto que quando ele foi escolhido como cardeal para ser o Santo Padre, ele escolheu como divisa do seu pontificado essa divisa, essas palavras da consagração a Nossa Senhora. Totus tuus Maria. Nós sabemos a tradução: eu sou todo teu, ó Maria. Então, Padre, como é que nós fazemos para nos consagrar à Santíssima Virgem? A total consagração à Santíssima Virgem, ela consiste em darmos tudo a Nossa Senhora. O essencial dessa devoção, dessa consagração é isso, que a gente entregue nas mãos de Nossa Senhora. Vamos lembrar que Nossa Senhora, ela é constituída por Deus como a medianeira de todas as graças. O que é isso? É como se Nossa Senhora fosse a dispenseira do céu. Ela, na nossa casa, temos lá a dispensa, não é? Ainda que seja um armarinho lá que a gente guarda um pouquinho mais de comida, alguma coisa de reserva. Bem, no céu também existe a dispensa. E a dispenseira do céu é Nossa Senhora. Então, todas as graças que vêm à terra, que vêm a um ser humano, elas nolas vêm através de Nossa Senhora, das mãos da Santíssima Virgem. Então, quem faz a consagração a Nossa Senhora, entrega nas mãos de Nossa Senhora todos os seus bens, os bens materiais e os bens espirituais. Alguém pode perguntar assim: Padre, então quer dizer que eu vou ter que dar tudo para a igreja? Todos os meus bens, a casa, o dinheiro que tenho? Não, não é isso. Você vai entregar todos os seus bens nas mãos e colocar nas mãos de Nossa Senhora. Nossa Senhora vai cuidar para você. E ela é boa dispenseira, ela é uma boa econômica. Ela sabe fazer multiplicar os nossos bens, não é? Os bens espirituais sobretudo. Então, todas as boas obras, o resultado dos sacrifícios, das orações, dos nossos sofrimentos, todos os nossos merecimentos, nós vamos colocá-los nas mãos da Santíssima Virgem. E Nossa Senhora vai cuidar para nós. Nossa Senhora vai zelar por nós, desses bens para nós. Então, essa devoção, ela consiste essencialmente na entregar tudo a Nossa Senhora. É chamado, portanto, por São Luís, a escravidão, a santa escravidão de amor à Santíssima Virgem. Por que escravidão? Porque o escravo, ele não possui nada. Ele não tem direito nem muito menos de viver. Não tem direito de ir e vir se o seu senhor não deixar. Ele não tem direito de dispor da sua vida. Ele não tem a liberdade. E é interessante, mas alguém pode dizer assim: mas Padre, isso é uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim. Quando nós somos escravos voluntários, quando nós nos fazemos escravos a Deus ou a Nossa Senhora, isso é um benefício para nós. Por quê? Porque Nosso Senhor vai ser o nosso Senhor e Nossa Senhora será também a nossa dona, Nossa Senhora. Como nós costumamos dizer, né? Nosso Senhor. Então precisamos viver as promessas do nosso batismo, que nós fizemos no nosso batismo, renovamos todos os anos no Sábado Santo, e essa devoção a Nossa Senhora nos leva melhor a vivermos as promessas do batismo, portanto, a escravidão. É interessante, portanto, que nós demos tudo a Nossa Senhora. Nós confirmamos a soberania de Deus e da Santíssima Virgem em nossas vidas, entregando tudo o que somos a Jesus pelas mãos de Maria. Na verdade, é uma consagração que a gente faz, uma entrega a Nosso Senhor, por meio de Nossa Senhora.
Como é então que nós fazemos essa consagração? Nós vamos nos preparar, primeiro, conhecendo o Tratado da Verdadeira Devoção. Por isso, quem não tem, ainda adquira o seu livrinho. Depois, nós vamos fazer durante o mês, como eu disse, todos os dias à noite, um momento de preparação, de meditação. E essa preparação, ela consiste em nos prepararmos durante um mês. Então, na primeira semana, nós vamos meditar e a nossa meditação vai ser voltada para o conhecimento de nós mesmos. Nós temos que nos desapegar das coisas que não são boas, dos pecados, dos nossos vícios. Depois, na segunda semana, nós vamos nos dedicar ao conhecimento da Santíssima Virgem, da sua pessoa, da sua missão. Na terceira semana, nós vamos nos dedicar ao conhecimento de nosso Senhor. E depois, enfim, durante o mês todo, nós vamos nos preparando. No final, nós nos confessamos. No último dia, no dia 31, dia de Nossa Senhora Rainha, nós fazemos então, depois da comunhão, o ato de consagração a Jesus por Maria, que é um ato de escravidão a Nossa Senhora. E assim, nós então vamos nos preparando para nos consagrar a ela. É interessante também que nós precisamos viver essa consagração. E já terminando, essa consagração ela é vivida de duas maneiras. Pela prática interior e pela prática exterior. Pela prática interior, ou seja, nós vamos fazer tudo após a consagração. Vamos fazer tudo por Maria, com Maria, para Maria e em Maria. Então, vamos fazer tudo por Maria, ou seja, por seu intermédio. Nossa Senhora vai ser um intermediário até Nosso Senhor. É claro que o único mediador é Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como Nosso Senhor é Deus, nós vamos até Nosso Senhor através da mãe que Jesus nos deu. Nós vamos fazer tudo com Maria, ou seja, todas as nossas ações, boas obras, vão ser feitas à luz de Nossa Senhora, à sombra da Santíssima Virgem, à sua companhia. Depois vamos fazer tudo em Maria. Nossa Senhora é como se fosse o paraíso em que nós somos colocados. Vamos fazer tudo em Nossa Senhora. E por fim, vamos fazer tudo para Maria. Claro, quando a gente fala para Maria, porque quando nós entregamos todas as coisas nas mãos de Nossa Senhora, ela leva melhor até Nosso Senhor. E a prática externa, nós podemos fazer então as devoções a Nossa Senhora, o Santo Rosário, o terço, o escapulário, o primeiro sábado do mês. Podemos também fazer, e devemos fazer, se aconselha também uma pequena correiazinha, uma pequena corrente, em que nós, simbolizando essa consagração à Santíssima Virgem, podemos utilizá-la como um sinal externo dessa consagração, dessa escravidão. Isso não é de obrigação, é louvável que se faça, não é? É um aconselho, um aconselhamento. Portanto, meus amados irmãos, procuremos nos preparar bem para esse mês de maio. Vamos nos consagrar à Santíssima Virgem, através do método de São Luís Maria Grignon de Montfort, e assim nós vamos nos parecer mais com Jesus, e essa devoção, ela gera santos, porque Nossa Senhora é a forma é o molde de Deus, e como Jesus veio ao mundo através de Nossa Senhora, nós vamos a Jesus, vamos ao céu através dela também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.